conquiste a sua vaga de emprego e inicie já a sua jornada profissional de sucesso. Vem pra Brisanet, líder em satisfação pela sexta vez, segundo a Anatel. São João do Coração Mix Mateus, preço baixo de verdade, aqui é tradição. Vem fazer a festa! Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Meus amigos, mais um quadro aqui no nosso canal 180, no nosso ponto de vista, o nosso Café no Ponto. E a gente está aqui, ó, ao lado desse templo religioso tão importante, que é a Igreja Matriz de Santo Antônio, aqui de Quixeramobim, que guarda tanta história, tanta lembrança, tanta memória, né? E o nosso convidado de hoje tem tudo a ver com essa igreja e com um personagem muito importante da religiosidade e da fé do povo de Quixeramobim. Meu convidado de hoje é o Seu Almir, que foi motorista de nada mais, nada menos do que Padre José Vanés. Seu Almir, o senhor andou nesse Quixeramobim todo com o Padre José para cima e para baixo, foram momentos muito bons? Foi realmente. Foi um momento muito bom, eu quase nem esperava. Um dia no cruzamento Rafael por Deus com Dr. Miguel Pinto, ele deu uma batidazinha. Aí ele, daí para cá, ele não quis mais pegar no carro. E aí, para mim, foi uma benção, né? Porque, vamos dizer, eu já andava procurando se aproximar da igreja, cada dia mais. Aí, com a presença de Deus, do Padre José, para mim foi, Deus colocou no meu caminho. Mas, seu Almir, antes do senhor dirigir para ele sempre dirigia aqui na cidade, fazia as visitas e os trabalhos, era ele que guiava o carro? Era ele que dirigia o carro. Ele tinha uma Vespa, viu? Aí ele um dia ia subindo ali perto da igreja do Rosário e a igreja, a motinha dele não pegou. E ele saiu empurrando. Aí recebeu muita vaia. Ele altão e a motinha muito pequena, né? Aí recebeu muita vaia e não quis mais. Aí foi, comprou o carro e dirigiu o carro. Até esse dia que deu a batida, era ele que dirigia. Aí ele disse, não, agora eu preciso de alguém para andar mais eu. Foi. E ele escolheu o senhor, foi? Para mim foi uma grande bênção, né? Foi uma grande bênção, porque realmente motorista, a pessoa chama motorista quando você é um empregado ou direto. Eu não dirigia direto para ele, eu dirigia todo dia, mas não o dia todo, né? Pronto. Ele tentou me pagar e eu dizia, Padre José, o senhor está evangelizando. Se eu receber alguma quantidade em dinheiro, então eu não estou evangelizando. Eu estou servindo só, né? Aí, mas umas duas, foi 3 vezes, ele chegou e botava no meu bolso. Aí, com medo de eu recuar, ele dizia, isso daqui é para os seus filhos merendar. Porque meus filhos já estudavam em Fortaleza, né? Aí ele sabia que a dificuldade não era fácil, né? É verdade. Ô, seu Almir, e como era essa lida com ele? Ele andava muito, fazia muitas visitas, como era que ele conversava com o senhor, passava algum ensinamento? Como era que era conviver com o Padre José Vanés? Pronto, o trabalho dele, a Carminha entra aqui, a Carminha André, que era secretária dele na paróquia, a secretária lá, ela entrava aqui da seguinte maneira, ela era muito, vamos dizer, pontual, ela era responsável, né? Ela fazia o trabalho com dedicação e amor. Então ele dava uns bloquinhos para ela, tá aqui, você nota todo povo que está querendo que eu visite.
Aí ela anotava o nome da pessoa, o endereço. Então ela chegava, nós já tínhamos saído. Nós saíamos 7 horas em ponto, né? Nós saíamos. Aí quando era lá para as 10 horas a gente estava voltando, pronto. Aí quando tinha missa no abrigo, a gente saía à tarde. Raras vezes a gente saía à tarde. Agora de manhã era sagrado. Aí quando no outro dia, aí estavam os papelzinhos. Nós saíamos antes da Carminha chegar, aí ele ia lá onde a Carminha trabalhava e disse, olha, tem 5 visitas para fazer. 5 visitas. Aí nós disputava quem era que sabia da rua. Cada um queria acertar a rua. Queria mostrar que conhecia que Xeramobim, né? Então, Conjunto Esperança não tinha rua. Tinha as ruas, mas não tinha nome. E ele batizou por lá, Rua 1, Rua 2, Rua 3, 4, 5 e 6. Só tinha 6 ruas, o Conjunto Esperança, no paralelo ao asfalto, né? Então, sempre a gente visitava muito nos bairros, né? Agora, a dona Joana, a irmã dele, ela vinha em 3 anos. E ele, num ano que ela chegou, foi o ano de uma seca. E ela presenciou, mas ele presenciou o pessoal invadindo a cidade. Então, até um cunhado meu, que fazia parte lá do sindicato, ele disse, olha, está chegando aí de 2 a 3 mil homens. Então, esse pessoal descia para o mercado. A polícia ia por outro lado, né? Ficava tudo de prontidão, onde eles queriam quebrar o armazém, né? Aí eu só sei que ela presenciou eles tentando quebrar o mercado. Depois veio aqui, onde hoje é ali perto do Mercadinho. Tinha uns mercados lá, que era até o Toninho, que a gente chama Toninho Pagmeno. Eles arranjaram um bocado de bomba, ficou dentro, soltando bomba. Aí eles passaram. Chegou no Evandi e deram até um tiro, pegou num pé de uma pessoa. Os guardas que estavam para não invadir. E a dona Joana presenciou essa cena. E com essa cena nasceu esse movimento que ela angariava recursos na Holanda para mandar para essas pessoas. Chamava a campanha. A campanha dessas famílias, para aliviar a fome dessas pessoas. E o Padre José foi muito importante para alimentar muita gente nessa cidade, né, seu Almir? E ele também construiu muitas casas, ele também construiu muitos salões comunitários, arregimentou nos bairros essa fé das tradições, da religiosidade. Foi uma pessoa muito importante para a cidade e para o povo pobre, não foi, seu Almir? Demais, demais. Eu sei bem de certeza que ele deu 375 casas. Ele deu. E tem uma coisa, passava logo pro nome da pessoa, da casa e dava logo escriturado. O senhor acompanhava essas construções dessa casa com eles? Não, as casas, ele mandava o pessoal ir atrás da casa, aí dava o endereço e aí a gente ia lá olhar a casa, mas ele não construiu casa. Agora, esses salões que tem, que é onde tem no São Miguel, tem em Belândia, não, tem na Cangati, Nenelândia, né? E aqui ao redor da cidade, na Maravilha, no Jaime Lopes, né? no Gancho, né? Aí, sem contar, o primeiro salão desse que ele construiu foi na Betânia, né? Uma vilazinha lá, Dr. Miguel Pinto, não, Miguel Felipe. O primeiro salão, aí que depois construiu do Conjunto Esperança, aí construiu da rodoviária, construiu do Humberto Bezerra e construiu na Vila Pompeia, né? E construiu. E tem uma coisa,
Ele construiu no Jaime Lopes, Maravilha, e veio fechando, aí construiu no Matador. No Matador, lá no Matador, foi salão para a comunidade se reunir, lavanderia e um salão de corte e costura, onde tinha francamente 8 máquinas industriais para ensinar as famílias de lá, as mulheres, costurar e ganhar seu dinheiro. Viu? Foi... Esses lavanderia, ele fez 3 lavanderias. Uma pertinho do Conjunto Esperança e a outra lá no Humberto Bezerra e essa outra no Matador. E outra no São Miguel. Então ele sempre se preocupava com essas condições de oferecer casa, comida e emprego para as pessoas, né? Pois é, o pessoal chegava se queixando de alguma coisa. Padre José, eu trabalho de carroça e meu burro morreu. Aí ele disse, vamos comprar um burro para ele. A gente saía atrás de comprar o burro, né? Outro chegava... Como é que compra um burro, seu Almir? Como é que você vai achar um burro para comprar? Pois é. E ele fazia esse desafio, o senhor ia mais ele? Nós ia junto. Nós ia junto. Porque o Padre José, ele nunca aprendeu assim. Também ele estava com as ossas já meio ruim. E ele nunca teve o sotaque nosso. Ele sempre encontrou essa dificuldade no sotaque, né? Aí ele sempre, a gente se encontrava na pastoral familiar, a gente se encontrava, aí todas as últimas quarta-feira. Aí ele não deixava ninguém sentar perto dele, porque ele passava um papelzinho dele para mim, perguntando o que foi que fulano disse. Uma mesa comprida, onde pegava 12, 13, 14, 15 pessoas, né? E ele passava um papelzinho assim nas pernas, me perguntando e eu respondendo ali, sem ninguém perceber. Era um menino de recado mesmo, né? Pois é. Pois é. Eu achei engraçado, que para mim era uma honra grande a confiança que ele tinha em mim. Ele estava para a Holanda, aí chegou o dia de pegar ele lá em Fortaleza. Aí o Padre Sérgio já era o pároco, ele tinha passado, né, para o Padre Sérgio. Aí nós vamos, aí disse, Almir, eu vou também. Eu disse, então está bom. Aí nós fomos. Aí quando chegou lá, aí eu fui dirigindo, aí quando chegou lá, a chave estava lá em cima da mesa e tal, né? O Padre Sérgio pegou a chave do carro, aí chegou, botou para funcionar, botamos as malas dele no bagageiro do carro. Aí, quando o Padre Sérgio acelerou o carro, né? Ele sentado ao lado, né? O Padre Sérgio na direção e ele de lado e eu atrás. Aí disse, Sérgio, com licença aí, tirou a mão, fechou, pegou a chave da ignição, fechou, aí empurrou a chave para trás e disse, Almir, vai dirigindo. E o Padre Sérgio se levantou onde ele já tinha botado o carro para funcionar, né? Para mim era uma honra, né? Porque o Padre Sérgio já sabia dirigir, né? Quer dizer que eu acho que aí ele tinha uma grande confiança, né? Ele demonstrou aí que ele tinha uma grande confiança eu estando no volante, né? Muitas histórias do seu Almir, dessa figura que é tão querida. Ô, seu Almir, o Padre José, para a gente encerrar, é uma unanimidade. Não tem uma pessoa que não fale bem, e não era por menos, da obra que ele deixou. A gente perdeu um grande cidadão de Quixeramobim, não é? Ai, foi mesmo. Olha, até hoje ele faz grande falta. Até hoje ele faz grande falta. Quando ele, 7 horas em ponto, se eu atrasasse 1 minuto, ele almoçava, a secretária dele, aí chegava o almoço, está na mesa, aí ele sentado lá fora, os padres, tudo assim, tal, e disse, está faltando 5 minutos. Só se levantava para almoçar se fosse 12 horas. Como eu ia dizendo, a dona Joana, a irmã dele, vinha em 3 anos.
Uma vez ele chegou a perguntar, dizer assim, que foi assim um grande elogio que ele fez. Ele disse: "Seu Almir, a dona Joana ligou para mim ontem à noite, perguntando quando era que ela podia vir, que o senhor estava disponível para atender ela aqui, para fazer as 300 e tantas visitas no interior." Aí eu digo: no dia que ela puder vir, pode vir que eu tenho tempo disponível. Nós ia visitar, eu me lembro, nós ia passando perto da Belilândia. E nós ia para Canto Desconhecido. Quando era para Canto Desconhecido, a dona Leni, ela fazia nosso almoço, botava numa quentinha e nós levávamos. Quando era 12 horas em ponto, não precisava ter sombra para ir para nós almoçar, que ele queria almoçar, era 12 horas em ponto. Aí um dia eu disse: "Pai Zé, vamos procurar uma sombra, que não tem sombra de jeito nenhum." Aí a gente localizou, ele consentiu, nós andamos assim mais 1 quilômetro, encontramos uma sombra e ali nós almoçamos. Mas eu vou dizer uma coisa, fazia muito falta. Todo dia, 7 horas nós saía, ele repetia isso quase todo dia, quando nós saía. Vamos ver se nós conseguimos diminuir o sofrimento de alguém. Ele sempre dizia isso? Sempre dizia isso, diminuir o sofrimento de alguém. E tem uma coisa, eu ficava de olho, chegava num canto, eu digo: ele vai dar alguma coisa a essa pessoa. A pessoa, a gente vê visivelmente que ela é muito carente. Eu ficava de olho. Ele enfiava a mão no bolso, puxava uma seda, drobava a seda dentro do bolso, trazia ela drobada com a mão fechada e ficava ali, e eu olhando só de rabo de olho. Quando dava uma coisinha, enfiava no bolso da pessoa. Não dava para eu ver, né? Mas eu queria só para perceber, né? Perceber e garantir mesmo, né? Que realmente o negócio dele era diminuir o sofrimento do povo. Um santo homem, e esse aqui foi um que andou muito, mas o padre José Vanessa, e essa bonita história que a gente conta. Senhor Almir, essa nossa conversa era para ser assim mesmo. E o senhor lembrar de histórias boas, lembrar do período que o senhor trabalhou, viveu, andou, caminhou por esse mundão aqui de Quixeramobim, mas o padre José. E lembrar dessas coisas boas, isso enche o coração da gente de alegria e também dessas boas lembranças do padre José. Muito obrigado, viu? De nada, eu que agradeço, porque tudo que a gente fizer e que o povo, eu acho que boa parte sabe, né, quem foi padre José. Mas eu acho que mais gente devia saber e procurar imitar a simplicidade, né, que ele vivia, né, e diminuindo o sofrimento de quem sofre. Eu agradeço bastante, viu? Porque divulgar esse nome, que nem eu também, a gente deu assim um pouquinho na dona Carminha. A dona Carminha foi uma pessoa que muito colaborou, né? Porque era muito organizada. Ele tinha um sistema assim, fazer uma visita. Nós fomos fazer uma visita a uma pessoa que tinha morrido, o pai deixou 8 crianças pequenas. E essa família vivia morrendo de fome. E aí nós fomos lá. Aí ele foi e disse: "A senhora sabe onde é a casa paroquial?" Aí ela disse: "Eu sei. Quando for cada dia 1º do mês, ele entregava um envelope com o endereço, tudo direitinho, com a letra dele escrita à mão, né? A senhora entrega esse envelope, agora a senhora vai usar o que tem dentro desse envelope, né? No dia 1º a senhora leva esse envelope seco lá e tem outro envelope esperando pela senhora. A senhora deixa esse seco e traz o outro." Ele usava esse sistema porque era com a letra dele, o envelope, quando chegava não tinha erro, né? A Carminha fazia isso muito bem, a Carminha, com a responsabilidade que ela tinha e trabalhava com seriedade. E ela já sabia que isso era coisa do padre José? Se o envelope com a letra dele, isso era coisa dele? Pronto, e sempre era no dia 1º. Dia 1º desce o que desce.
Eu acabei descobrindo que houve uma broncazinha no banco, aí eu descobri na época, vinha da Holanda R$8.000 na época, e ele dividia com esse pessoal, né? 8.000 por mês. De envelope em envelope ajudando as pessoas. Era desse jeito. A Maria é uma honra e eu acho que tudo que a gente divulgar e fizer por ele uma oração, tudo enquanto é bem-vindo, né? Agradeço bastante, viu? Eu agradeço aqui o nosso papo e a você que ficou com a gente, muito obrigado. Esse foi o nosso convidado de hoje do Café no Ponto, seu Albi.